Olá, queridos alunos. Hoje a gente vai fazer uma aula sobre as principais propriedades dos determinantes. Então aqui eu tenho a propriedade número 1, que diz que se uma matriz AT é transposta de A, então o determinante da matriz A é igual ao determinante de sua transposta. Vamos ver isso através de um exemplo bem simples. Coloquei uma matriz A aqui, o determinante é 12. Vou elaborar a transposta de A, trocando linha por coluna. O determinante também vale 12. Esse exemplo foi simplesmente para você verificar o que foi dito em cima. A segunda propriedade diz que quando a gente troca de posição duas filas paralelas de uma matriz, o determinante fica multiplicado por menos 1. O que é fila? Linha ou coluna? O que são filas paralelas? Duas filas paralelas. São duas linhas ou duas colunas. Vamos ver um exemplo. Tem uma matriz A aqui, determinante deu 7. Eu vou trocar a primeira com a segunda coluna. Quando eu troco a primeira com a segunda coluna, eu encontro um determinante B e o resultado dá menos 7. A propriedade 3 diz o seguinte: se duas filas paralelas de uma matriz quadrada são iguais, então o valor do seu determinante é 0. Novamente, filas paralelas, a gente pode pensar em linha ou coluna. Essa matriz aqui tem duas linhas iguais, né? Duas filas paralelas. Então, o seu determinante é 0. A propriedade 4, muito importante. Se todos os elementos de uma fila de um determinante forem multiplicados por uma constante, então o valor do determinante também será multiplicado por essa constante. Exemplo. Tem essa matriz aqui cujo determinante é 4. Se eu multiplicar por 5 a primeira coluna, eu vou obter uma nova matriz. E o determinante dessa nova matriz é 20. Observe que o determinante da matriz anterior foi multiplicado por esse número. Toda vez que você multiplicar uma fila por um número, o determinante fica multiplicado por ele. Agora a gente vai para a propriedade 4, continuando na propriedade 4, aliás, e a gente vai falar das consequências dessa propriedade. A primeira consequência é essa aqui. Se uma fila, linha ou coluna, é composta exclusivamente de zeros, então o determinante da matriz é 0. Olha só, essa fila é composta de zeros, então o determinante é 0. Simples assim. 2. Se os elementos de duas filas de um determinante são respectivamente proporcionais, então o determinante vale 0. Então eu queria que você observasse essas duas colunas. Olha. Observe que a segunda coluna é o dobro da primeira, portanto são proporcionais. Então eu poderia escrever a segunda coluna assim, só para justificar que esse determinante é 0. Como a segunda coluna está inteirinha multiplicado por 2, como vocês estão observando, eu posso colocar o 2 aqui multiplicando, e aí o resultado é 0. Porque essa matriz formada tem duas colunas iguais, né? A primeira e a terceira. Então, observem o destaque. Como essas duas colunas são iguais, o determinante é 0. Agora a gente vai para a propriedade 5. Teorema de Binet. O determinante de um produto de matrizes é igual ao produto dos determinantes. Determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Consequências. Consequência 1. Determinante da potência. O determinante de A elevado a n é a mesma coisa que o determinante de A elevado a n. É simplesmente uma consequência. Toda potência é um produto, né? O determinante de um produto é o produto dos determinantes. Então, o determinante da potência é a potência do determinante. Próxima consequência, determinante da inversa. Se a gente multiplicar uma matriz pela sua inversa, a gente encontra a identidade. Se eu aplicar determinante dos dois lados, eu vou ter, pelo teorema de Binet, que determinante de A vezes determinante da inversa é igual a 1. O determinante da identidade é sempre 1.
Portanto, o determinante da inversa é o inverso do determinante. Desde que o determinante seja diferente de zero. Essa é a condição para uma matriz ter uma inversa. Seu determinante tem que ser diferente de zero. Propriedade 6. O determinante de uma matriz triangular superior é igual ao produto dos elementos da sua diagonal principal. Observem. A parte de baixo da diagonal principal é inteirinha de zero. Então essa é uma matriz triangular superior. E o determinante é justamente o produto dos elementos dessa diagonal. Propriedade 7. Teorema da decomposição. Nesse caso, se uma matriz quadrada, possui uma fila, e essa fila pode ser, cada elemento dessa fila pode ser representado por uma soma, o determinante fica decomposto dessa forma. Observe que a segunda coluna era uma soma e a segunda coluna ficou decomposta nessas duas parcelas. Gente, um abraço, até a próxima.